né, numa escolha de, eventualmente, uma pós-graduação. Então, quando a gente fala sobre construção de um currículo, é bom a gente conceituar o que é currículo, né? Como é que a universidade vai entender currículo? A universidade vai entender currículo como aquela estratégia de ensino, aquele desenho instrucional que é planejado para que vocês consigam absorver conhecimentos estruturados. Então, o currículo para a universidade é o plano de curso de vocês. Lá dentro tem falando assim, quais são as habilidades e competências do egresso. E aí, todas as disciplinas, elas são pensadas para que vocês absorvam conhecimento e futuramente possam expressá-lo por meio de práticas, né, de atividades no ambiente de trabalho propriamente dito. Só que para a gente, quando a gente fala assim de currículo, em geral a gente está falando daquele documento, né, que registra qual é esse percurso que a gente faz, qual é a formação, quais são as características profissionais da gente, que cursos a gente fez, que língua a gente fala. Em geral, ele é usado tanto para fazer um acesso a uma pós-graduação, como para pleitear um trabalho, né? Então, quando a gente pensa no currículo, a gente está pensando em duas coisas que vão se conectar. Não dá para dissociar o currículo como é pensado pela universidade do currículo como deve ser pensado por nós, né? Por quê? Porque desde o momento em que a gente coloca o pé na universidade, a propositura já é essa, construir uma linha em que eu me construo como profissional paralelamente, né? A universidade, ela vai dar para vocês uma sequência de disciplinas, que a gente chama de disciplinas obrigatórias, né? Mas ela vai dar também para vocês algumas coisas chamadas componentes flexíveis. E é muito triste quando a gente vê um aluno que não consegue perceber isso cedo. A gente percebe que tem alunos que entram na universidade e não têm acesso a esse tipo de informação, porque, às vezes, a coordenação não passa essa informação, ou os próprios colegas, que já não são tão recentes no curso, não transmitem isso. A gente percebe que, na verdade, o estudante universitário ele tem uma lacuna de conhecimento em relação a isso. Ele não sabe sequer qual que é deixa eu ver se eu melhoro. Qual que é o plano de curso dele, né? Tem um documento que é essencial para que vocês conheçam, que é o projeto pedagógico do curso de vocês. Toda vez que a gente fala de desenvolvimento de competências dentro de um curso universitário, tudo está lá, né? E nesse desenvolvimento de competências, vocês vão ver que existem componentes curriculares que são obrigatórios, esses vão nivelar vocês tecnicamente. Giliara, o que é que isso tem a ver com o meu currículo? Vou explicar para vocês. Os componentes obrigatórios, eles vão dar para vocês um diploma. Eles vão ensinar o saber formal de vocês. E o que é que o componente flexível vai fazer por mim? O componente flexível vai dar para você individualidade no teu percurso formativo. E a individualidade, ela vai te permitir fazer opções posteriores. Ela vai te dar repertório. Né? Quando a gente olha 2 egressos de um curso superior, em geral, eles não têm a mesma característica. Eles não têm o mesmo percurso formativo. Então, acontece muitas vezes da gente diminuir a importância dos componentes flexíveis, né, curriculares. A gente vê muitos alunos que fazem, por exemplo, o curso mais longo que a gente tem é o curso de medicina. É um curso em que você passa 4 anos tendo disciplinas frequentemente, né? E aí, a gente vê um aluno que às vezes entra no primeiro período e ele vai do primeiro ao 4º ano e ele praticamente não tem disciplina complementar. Ele vai para um encontro aqui ali, um congresso, apresenta um trabalho, ou então vai alguém, bota meu nome no grupo e tal. E aí ele registra as atividades complementares, mas ele não transforma as atividades complementares numa estratégia para se definir como um profissional diferenciado. Isso é muito necessário hoje, porque a gente está numa realidade de uma concorrência tremenda. E essa concorrência, ela se revela, por exemplo, nos concursos de mestrado e doutorado cada vez mais concorridos, nas especializações, né, cujos concursos também estão ficando muito concorridos, mesmo especializações que são pagas, residências multiprofissionais.
as residências médicas, né? Então, a gente vai ter a pós-graduação precisando que vocês tenham o plus, o mais. Não basta chegar com um currículo de graduado, né? Porque vocês vão estar tecnicamente nivelados se chegarem desse jeito, né? Eu chego numa seleção de pós-graduação, acabei de terminar o curso, vou lá com o meu diploma debaixo do braço e vou me apresentar para fazer a pós-graduação. O que o coordenador, o que o professor vai perguntar? Ok, você está graduado. Você tecnicamente está nivelado com todo mundo que é candidato. O que mais você tem que oferecer para o programa? É triste falar isso porque fica parecendo que você já tem que ir meio pronto, né? Mas essa é a verdade. Quando a gente fala de um aluno que vai para uma pós-graduação, tem competências leves, competências mais que a gente não classifica como competências duras, muito estruturadas, como a criatividade, a capacidade de iniciativa, de inovação. Essas não são desenvolvidas por disciplinas obrigatórias, né? Você vai ver o aluno expressando tudo isso, o estudante expressando tudo isso, quando ele participa de atividades complementares. Aí vocês devem estar se perguntando, poxa, está falando tanto de atividade complementar, o que é essa atividade complementar? Atividade complementar, pessoal, ela os cursos de graduação no Brasil, eles são ordenados por um negócio chamado Diretriz Curricular Nacional, tá? As diretrizes curriculares nacionais para cada curso, elas ordenam componentes que são obrigação oferecer e componentes que o aluno pode escolher, que a gente chama de optativas. Além disso, tem uma carga horária que vocês precisam completar, na verdade, com atividades que podem ser monitoria, iniciação científica, extensão, congresso, simpósio, voluntariado, estágio extramuros. Então, tem uma variedade de atividades que vocês podem desenvolver. PET, né? Não sei se vocês já viram, aqui na UFCG a gente não tem em Cajazeiras nenhum PET, mas em Campinas a gente tem vários funcionando. Então, quando a gente vê um aluno que está engajado ao longo da graduação em atividades complementares, a gente percebe que emergem vários outros talentos, várias outras competências e habilidades nele, que vão ser necessárias mais adiante. Quando a gente vê, por exemplo, um aluno que participa de um projeto de extensão, né, muitas vezes ele tem a oportunidade de participar de uma atividade didática ou uma atividade de vivência fora de um ambiente que seria prescritivo para o curso dele. Eu vou dar um exemplo bem prático para ficar claro. Nenhum dos cursos de saúde de Cajazeiras tem atividade extramuros em presídio. Cursos de saúde que não têm atividade extramuros em presídio estão negligenciando necessariamente um ambiente importante, um cenário importante de ensino, não é verdade? Então, supondo que eu tenho uma extensão que se propõe a trabalhar nesse ambiente, o aluno, o estudante de enfermagem, de medicina, qualquer que seja o curso, que tem contato com esse ambiente, ele começa a adquirir competências, né, e habilidades diferenciadas. E isso também vai para o currículo dele, formalmente. Por quê? Porque os projetos de extensão, eles são formalizáveis. Eles viram um documento que você vai ter para comprovar a atividade, né? E na prática, aquilo ali vai estar registrado no teu histórico, né? No teu histórico como estudante de graduação, do período tal, participou de atividade assim. Da mesma forma, os projetos de iniciação científica. Nos projetos de iniciação científica, a gente vê bastante, né, com muita frequência, o aluno começando a despertar para a autonomia e a curiosidade no sentido da investigação. Óbvio que o estudante que não participa de um projeto de iniciação científica, ele também pode ter isso desperto nele, né? Ele pode participar de outras atividades de iniciação, de escrita científica. Isso não é impeditivo. Inclusive, quando a gente fala de programas como, por exemplo, o PIBIC e a extensão, o PRODEX, né, para cada universidade a gente tem calendários, né, de programas de atividades complementares institucionais, que são de pesquisa, de extensão, de monitoria. Então, os editais são abertos e todo mundo começa a participar, né? Se inscreve, faz o concurso e aí quem é concursado começa a participar. Acontece, gente, que essa não é a única forma de participar desses projetos, né? Essas atividades. Existem chamadas institucionais, por quê? Porque as agências
por exemplo, aqui no Brasil, o CNPq, para incentivar a inserção precoce, né, do futuro profissional no ambiente científico, ela sai de bolsas. Então, a UFCG, por exemplo, tem cotas de bolsa de iniciação científica, e uma vez por ano ela faz o concurso para essas bolsas, embora ela abra também a prerrogativa do concurso para iniciação científica voluntária, né? Com bolsa chama PIBIC, sem bolsa chama PIVIC. E para as bolsas de extensão ocorre a mesma coisa, tá? Acontece que, morro de rir, porque eu encontro às vezes alunos ao longo do ano que falam assim: professora, estou triste porque eu não consegui chegar a tempo à chamada do PIBIC, daí eu não consigo participar de iniciação científica. E eu falo, meu bem, nem só de chamada institucional vive a iniciação científica. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha o currículo de um graduando em que não existe pesquisa, extensão e monitoria, não necessariamente os 3, mas em que a gente não vê expresso pelo menos 1 ou 2, a gente começa a perceber que tem uma lacuna séria ali. Porque existem várias oportunidades a cada semestre para que a gente tenha esse aluno ingressando num programa desses, né? E eles são 3 programas extremamente importantes em qualquer currículo de graduação e fazem muita diferença em todas as seleções que vocês forem fazer para pós-graduação, né? Por que eu estou falando sobre PIBIC extensão e sobre os concursos? Porque a gente tem um desconhecimento do graduando. O graduando ele sofre pra caramba, porque ele não é bem orientado. A universidade ela meio que guarda uma estrutura bastante rígida, em que o diálogo, para fazer vocês entenderem o quanto que vocês poderiam ter acesso aos recursos, é muito pequeno. Daí, vocês poderiam desenvolver projetos sensacionais fora dos programas institucionais, PIBIC e PROBEX, por exemplo. Porque cada unidade acadêmica tem a prerrogativa de registrar a iniciação científica. Então, se eu tenho uma ideia bacana, uma pergunta científica, eu vou procurar um professor daquela área, vou levar o projeto, vou conversar com ele e vou propor a ele: professor, vamos fazer uma iniciação científica, vamos fazer um projeto de pesquisa a respeito disso. Aí, o que o professor vai fazer? Ele vai pegar o projeto, vai corrigir, conversar, deixar tudo ajustadinho e vai dar entrada num processo na unidade para pedir tua certificação. Sério? Sério. Ah, mas isso não vale igual ao PIBIC, não vai para o Lattes como o PIBIC. Vai sim, vai do mesmo jeito. Fico triste de saber que tem gente que achava que não, né, que não valia. Mas é exatamente o mesmo peso que tem. Por quê? Porque é uma iniciação científica que também vai ser certificada pela universidade. Só que a forma foi outra, né? O acesso não foi por meio de um concurso para bolsas. Foi por meio da articulação direta do aluno com o professor. A articulação direta do aluno com o professor também é uma coisa muito importante. Quando a gente fala de construção de currículo, a gente está falando também de desenvolvimento de algumas habilidades que passam pelo relacionamento interpessoal, pelo trabalho em equipe. Então, o aluno que percebe que pode chegar a um orientador, a um professor, propor um projeto, se sentir autoconfiante com isso, ele desenvolveu alguma dessas competências importantes, né? E isso vai pesar muito depois, tanto na atuação quanto no próprio Lattes. Daí, a gente fala pra caramba de Lattes, né? A gente fica preocupado em encher o Lattes de coisa. E por que a gente fica assim? Porque, na verdade, quando a gente sai da graduação, a gente nem sempre cai no mundo encantado do mercado de trabalho, né? Eu, particularmente, fui primeiro para um grande PSF, depois eu fui para um PSF num assentamento rural e depois eu fui para outro PSF numa periferia bem pesada, bem difícil. Até o acesso era complicado, né, numa capital. Então, eu fui para o trabalho no setor público e depois eu comecei a pensar em pós-graduação. Eu nem tinha currículo, gente. Eu fui daquelas que saiu da universidade sem iniciação científica. Sério, gente. Eu era monitora de tudo, mas eu não fazia PIBIC, né? Eu nunca participei de um projeto de extensão. E eu vou fazer aqui um adendo para as mulheres, meninas, mulheres. O CNPq,
ele instituiu dentro do Lattes o registro da maternidade ao longo da vida acadêmica. Por que isso é importante, Juliara? Porque a gente percebe que existe o impacto da maternidade na produção do profissional, do estudante, né? A produção científica, ela sofre um declínio naquele período da maternidade, né? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu fui mãe na graduação. Então, na graduação eu não tinha, a cabecinha não estava voltada para a extensão nem para a pesquisa. Gostava de monitoria e fiz monitoria. E isso me fez sair atrás de muita gente, né? Então, enquanto os meus colegas eles já caíram direto numa especialização lá de ciência, passaram numa seleção, eu comecei a trabalhar. E aí, só depois, quando eu comecei a trabalhar publicação, a trabalhar participação em congresso, é que eu nivelei o suficiente para pleitear um mestrado, né? Então, visualizar precocemente a necessidade de fortalecer o currículo, de trabalhar produção, de trabalhar participação em projetos, ela é essencial para o graduando, sim. E é uma lacuna, a gente não fala sobre isso na graduação. Dificilmente a gente encontra um professor que se dispõe a conversar. Então, é uma coisa que, inclusive, é uma sugestão minha, para vocês que são veteranos, quando pensarem na recepção dos feras, pensem em oferecer esse tipo de visão para eles. Quem que vocês são agora? Vocês saíram do ensino médio e caíram na graduação, daqui a bem pouquinho vocês são profissionais. E aí vão estar no mercado super competitivo, disputando ou vaga para trabalho ou vaga para uma pós-graduação, né? Quando a gente fala de vaga para pós-graduação, e eu me lembro de cara de residência, porque muitas profissões da área de saúde hoje fazem residência, que a gente chama de residência multiprofissional. O pessoal de humanas e de exatas vai muito mais para os programas acadêmicos, Lato Sensu, Estrito Sensu, né, especializações e mestrados. Quando a gente esbarra nisso, a gente descobre que a primeira coisa que vão pedir para a gente é produção. E o que é produção, né? Produção, gente, é o registro de tudo que você participou, né? De tudo que você conseguiu transformar em produto durante a tua graduação. Então, se você apresentou um trabalho em um congresso, se você mandou um resumo expandido, se você conseguiu publicar um artigo, se conseguiu registrar uma patente, se participou de PIBIC, PIVIC, extensão. Então, tudo isso é a produção, né? E isso se chama currículo. Além de graduado, agora eu tenho tais e tais e tais habilidades adquiridas formalmente por meio desses programas, dessas iniciativas, né? Onde a gente registra isso? No famoso Lattes, né? Mas o Lattes, inicialmente, ele não foi pensado para isso, né? Ele é uma coisa muito brasileira, inclusive. Por quê? Porque no Brasil, a pós-graduação, ela tem um formato bem interessante, é um formato bem fordista. A gente tem que produzir um bocado, né? Lá pelo final da década de 90, a gente não tinha um currículo Lattes, não tinha um currículo que era estruturado, né? Não com aqueles itens obrigatórios. Se a gente quisesse fazer se a gente quisesse pleitear um fomento para fazer uma pesquisa, nós íamos precisar de enviar um currículo, né, com tudo que a gente já tinha de experiência, de publicação, a formação, mas esse currículo ele não era uniforme para todo mundo. Porém, pleitear uma bolsa, né, um fomento para pesquisa na época, era bem disputado, assim como é hoje. E eu precisava nivelar todo mundo pelos mesmos parâmetros. Daí nasceu o Lattes, da necessidade de eu registrar os mesmos itens, né? Então, quando a gente abre lá, quem não tem ainda currículo Lattes, nunca abriu, vai começar depois desse curso, né? Vocês vão aprender logo em seguida que eu estou sabendo a manipular o Lattes. Vocês vão perceber quando a gente abre a plataforma que os itens, eles são meio que fechadinhos, você só registra o que está lá. E eles correspondem a exigências tanto daqui das agências de fomento do Brasil, quanto de órgãos de fomento e de educação internacionais. Então, vocês vão ver lá que estão representadas as áreas de publicação e editoração, vocês vão ver que a apresentação, as comunicações, o registro de projetos de patente, o registro de atividades culturais, está tudo lá pronto para receber os seus dados, né? E às vezes a gente fica triste porque a gente
começa preenchendo pouco, né? Quando a gente abre o currículo Lattes, a única coisa que a gente coloca lá, se a gente está na graduação em geral, é ensino médio completo. Dá desengano, dá depressão, né? Mas aos pouquinhos a gente começa a perceber, até pelo próprio Lattes, quanta coisa tem que eu posso começar a fazer para poder encher meu Lattes de atributos, né? Não sendo fria, não sendo excessivamente objetiva, né? Não quer dizer a vocês que vocês têm que ter tudo que o Lattes propõe. Até porque o Lattes ele é amplo para todas as áreas de formação. Então, você tem que ter o que é para a sua área de formação. Mas, dizer para vocês que é importante que vocês tenham indicadores em cada área, que é muito relevante, e que tenham variedade de indicadores. Vou dizer por quê. Vamos supor que você vai fazer um concurso de mestrado ou um concurso para uma residência. Vai lá no programa que você está querendo, entra no último edital de concurso, e aí você vai ver uma coisa chamada barema, que é um documento que indica a tua produção. Tá? E aí, quando você vai para o barema, você vai ver coisas, por exemplo, como comunicação em congresso, apresentação resumos submetidos, né? Trabalhos publicados, você vai ver lá patente, você vai ver alguns indicadores. E aí você vai perceber que, às vezes, ao longo da graduação, a gente foca muito em uma única coisa, né? Os meninos daqui da medicina que tem contato comigo, vez ou outra, chegam perguntando o que eu posso fazer para melhorar o currículo. Variedade. Olhem os baremas antes, né? Se você está fazendo uma engenharia, dá uma olhada no programa que você imagina que quer fazer. Baixa o edital e vai olhar quais são as atividades que são pontuadas lá, né, que o pessoal chama de prova de título, mas não é, nem sempre é prova de título, né, num concurso público, quando a gente está fazendo para uma universidade, em geral já é, porque eu já tenho um mestrado, uma especialização, mas quando eu estou pleiteando a primeira pós-graduação, chama barema. Vocês vão lá e vão procurar quais são as exigências, e aí muitos de vocês vão descobrir que tem limite. Por exemplo, apresentação de painel, comunicação em congresso. Em geral, eles atribuem uma pontuação baixa para isso e eles limitam a quantidade. Então, vamos lá, 0,2 com um máximo de 0,6. Pontuação para cada evento de 0,2 com um máximo de 0,3. Então, você só vai poder registrar 3 apresentações orais. Só que na sua graduação, você passou o tempo todinho levando trabalho para congresso e apresentando. E achou que ia pontuar tudo. Vocês entendem o que eu falo a respeito de diversidade? Vocês não podem focar numa única coisa. Daí, olhou isso desde o começo da graduação, você vai perceber que você precisa diversificar, né? Então, ao invés de você só mandar trabalho para congresso e ficar apresentando e pontuando um pouquinho, você vai começar a perceber que é importante fragmentar a sua graduação. Então, se eu pudesse orientar alguém, sabe aquele comecinho, aquela chegada na universidade? Primeiro ao terceiro período que a gente está se ambientando. É bacana a gente fazer assim, ó, primeiro, terceiro período, vou começar a conhecer quais são os programas de monitoria, PIBIC, Probex que tem, vou levar uns trabalhos da área básica para congresso, vou começar a fazer comunicação oral, vou começar a apresentar trabalho e mandar resumo. Cheguei no quarto período, eu preciso estar em monitoria, em PIBIC, em extensão, que eu já apresentei, né, trabalho, então eu já vou ter resumo ou resumo expandido, já vou ter comunicação oral e provavelmente numa quantidade que já estabelece o limite de qualquer barema. Tem que passar para outra coisa. Então, um PIBIC, um Probex, que geralmente pontuam bem, gente. Quando a gente tem extensão, monitoria e pesquisa, iniciação científica, a gente tem nos baremas para pós-graduação do tipo especialização e residências, uma pontuação maior. Inclusive, para mestrado também pontua muito bem. A monitoria pontua mais para o mestrado. Mas eles sempre têm uma pontuação bem expressiva, então é importante. Eles são pontuados por semestre ou por ano. Então é outra coisa importante para verem, porque em geral a vigência desses projetos é anual, tá? Às vezes você vê o barema e o barema diz assim,
considerando um máximo de tantos pontos. Então, se vale 0,5, vale 1 ponto e ele só considera 2, adianta você passar mais de 2 vigências no mesmo programa? Tem que diversificar. E eu estou falando isso, vai ter gente que vai dizer assim, nossa, ela está pensando de uma forma tão mecanicista. Eu diria a vocês que isso é planejamento. E que, às vezes, o graduando, ele acaba percebendo que não recebeu esse tipo de fala quando ele estava no início. Porque ele expressaria várias potencialidades e seria feliz participando de um bocado de coisa, tá? Quando a gente chega assim, ó, 6º período, né? O pessoal que está no 6º período num curso, por exemplo, como odontologia, gente, tá muito nas clínicas já, né? O pessoal das engenharias já está pegando coisa bem mais prática. Então, essa é a hora da gente começar a ir para os congressos para fazer minicursos, né? Ou da gente entrar em plataformas como, por exemplo, a UnaSUS, né? Para o pessoal da área de saúde, para começar a fazer aqueles cursos mais específicos, todos eles certificados, né? Sobre cursos online. Vale a pena fazer, Giliara? Muito. Né? Para quem não fez ainda, não gosta de metodologia científica, isso é um grande problema. Em qualquer parte, em qualquer pedacinho do curso de vocês não gostar de metodologia, é um grande problema. Eu sei que não é culpa de vocês, porque às vezes a linguagem, né, da disciplina não facilitou a vida de vocês, mas é importante que vocês corram atrás de prejuízo. Por quê? Se vocês não dominarem a metodologia científica, vocês não vão evoluir na escrita científica. Logo, não vão conseguir publicar, né? E aí, assim, ao lado dos cursos de caráter profissional, que está na hora da gente fazer a partir do 6º, 7º período, também está na hora da gente começar a escrever. Na verdade, escrever, se puder antes, é melhor ainda, né? Eu adoro quando eu pego um currículo de um curso em que metodologia científica está no 1º período. Por quê? Porque a pessoa já tem aquele choque, já tem aquele contato e já começa a escrever, já começa a pensar, poxa, vou mandar um trabalho para um congresso, vou fazer uma revisão, vou fazer um estudo ecológico, um levantamento epidemiológico, e ela começa a evoluir, né? Dificilmente a gente sai de uma graduação com uma publicação, assim, um trabalho com um recorte temporal muito grande, mas a gente vai evoluindo na complexidade dos trabalhos e esses trabalhos vão sendo publicados. Então, à medida que eu estou aprendendo e desenvolvendo uma competência, eu estou registrando lá no meu currículo também essas competências, né? Estou registrando a minha nova capacidade de me comunicar, os ambientes em que eu atuei na extensão, a minha habilidade com a docência, na monitoria, né? A minha capacidade investigativa ou de propor um produto ou processo por meio do PIBIC. Então, assim, o currículo ele está dando, para mim, estou te recebendo na pós-graduação, uma ideia geral de iniciativa tua. Então, gente, o currículo não é só um pedaço de papel, não é só uma plataforma na internet, tá? Quando que eu devo preencher, começar a preencher esse meu currículo? Ontem. De verdade, ontem. Né? E aí eu faço uma provocação para vocês para saber, assim, quem que já pensou sobre currículo a essa altura do curso? Qual de vocês já se preocupa em olhar um barema de uma pós-graduação e ver o que é que vocês conseguiriam? Eu vejo muitos meninos aqui, por exemplo, estudando. Estão no internato, aí estão morrendo de estudar. É média alguma coisa, né? Não sei nem o nome dos cursos, ó. Estão morrendo de estudar. Estuda. Gente, mas o concurso ele tem mais de uma etapa, né? Vocês vão ter que se submeter à avaliação de currículo. De onde vem esse currículo? De última hora? Porque tem gente que, quando vai fazer a relação de atividades complementares para se habilitar, por exemplo, para o TCC, fica sofrendo, porque não conseguiu nem completar a carga horária de complementares. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Então, você está no 1º período assistindo isso, senta e vai olhar. Vai olhar esse barema. Ai, professora, eu não sei exatamente qual é a especialização que eu vou fazer. Não importa. Não importa. Olha isso para poder você despertar para a responsabilidade que você tem de construir um currículo profissional ao longo da graduação. A graduação não é só aula, a gente está enganado quando pensa isso. Se você demora para pensar, perceber isso, você vai chegar no final, você vai chegar na véspera do TCC e vai descobrir que mal fecha as complementares. E aí você vai pensar assim, poxa, e agora? Eu quero concorrer a uma
pós-graduação, eu quero concorrer ao mestrado. Como eu vou fazer isso se eu não construir ao longo do processo, tá? Tô vendo aqui no chat e a primeira coisa que eu diria para vocês, ó, não é tarde, nunca é tarde. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, mas eu não sei metodologia científica. Quando eu leio o artigo, mas quando eu sento para escrever, eu não tenho aquela estrutura mental, porque eu não gostei da disciplina, eu era imatura, não foi bacana a linguagem do professor. Então, gente, ó, para quem tem dificuldade, tem um curso sensacional na EAD da Fiocruz. Giliara, você só vai falar para a área de saúde? Não, esse curso da Fiocruz, ele é de metodologia científica. Ele é disparado um dos melhores que eu já vi. Vocês vão colocar lá, EAD Fiocruz, e vão percorrer os cursos de curta duração. Ele é pequenininho, mas ele é extremamente claro, objetivo. Ele também vai certificar vocês, ó. Vocês vão aprender, né? Vocês vão melhorar essa capacidade da escrita científica pelo entendimento da metodologia e ainda vão receber a certificação do curso de metodologia. Entenderam? Quando a pessoa é esperta, a pessoa já trabalha nessa perspectiva, né? Então, também tem, pessoal, cursos fabulosos na UnaSUS. Então, quem está apertado com atividade complementar, se for da área de saúde, vocês têm a UnaSUS para correr atrás. Curso pra caramba, cada um mais sensacional do que o outro. Então, vão, sim, todos eles são certificados. Todos eles são certificados dentro da UnaSUS. Você terminou, você recebe certificado digital. E todos eles vão ser homologados pela coordenação do curso de vocês, como atividade complementar, tá? Gil, mas eu ainda tenho outra dificuldade. Eu quero começar a escrever, mas eu não entendo muito de... Onde é que eu vou buscar fonte, por exemplo, se eu estou começando a escrever? Onde que eu vou buscar fonte para um levantamento bibliográfico? Tem outro canto para ensinar vocês. Vocês já entraram no portal periódico CAPES? Pois é, a CAPES ela é a nossa mentora de pós-graduações no Brasil. Enquanto o CNPq ele é nosso patrono da pesquisa, a CAPES é da pós-graduação. Né? Então, a CAPES ela oferece um portal inteiro de publicações, que é o portal periódico CAPES. Só que esse portal ele tem uma coisa muito massa. Ele tem do lado direito do portal, lá em cima, bota aí no Google, portal periódico CAPES. Vai abrir lá, do lado direito, vocês vão olhar um cantinho que tem assim, meu espaço. Vocês vão se cadastrar no portal, nesse meu espaço, e vão ter acesso a cursos que a plataforma oferece. Então, eu, por exemplo, já fiz de busca bibliográfica, eu já fiz... massa, nunca consegui entrar. Pelo CAF é mais complicado. Mas entra pela plataforma mesmo, tá? Entra pela plataforma periódico CAPES, você consegue fazer o cadastro e entrar pelo meu espaço. Daí lá você pode fazer busca bibliográfica, você consegue fazer... tem meta-análise, pessoal. Esporadicamente, eles oferecem cursos de outras instituições, né, de convênios internacionais. Então, existe uma agenda de cursos e vocês podem se inscrever. Para o pessoal que não é da área de saúde, não tem problema, porque a plataforma ela oferece, inclusive, o curso de busca temático. Então, se eu sou de ciências agrárias, eu faço de agrárias. Se eu sou de saúde, eu faço de saúde. Se eu estiver morrendo de pressa, eu posso fazer o multidisciplinar, que sempre aparece lá, tá? Esse curso ele é bem simples, porque a estrutura inicial dele ensina a ferramenta de busca, operadores booleanos, que são aquelas palavrinhas que a gente coloca e, ou, não, para limitar a nossa busca, e depois ele vai para as bases específicas de cada área, né? Saúde, exatas, humanas. Então, é outra dica que eu dou para vocês. O que é bacana? Vai certificar vocês também. Então, vocês estão fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Estão se capacitando para produzir mais e estão se certificando de cursos que valem a pena ser feitos, tá? Então, quando a gente pensa em currículo, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que ser inteligente o suficiente, porque vocês não estão com o tempo vazio também, né? E tem um negócio impressionante que está acontecendo nesse momento. Repertório de conhecimento, ele vai mudando, tá mudando com o tempo. A gente está vivendo um momento de mudança absurda no repertório de conhecimento da gente. Sabe por quê? Porque antes ninguém dava valor a EAD. Ninguém dava valor. Eu fiz uma especialização há 5 anos atrás de informática em saúde. Ninguém nem ligava. Gente, prontuário eletrônico, telemedicina, tudo que é mediado pela informática e tudo que é à distância, nesse momento, ganhou uma repercussão tremenda. Então, vão ser outras atribuições, outras competências que vão começar a ser, assim,
extremamente requisitadas. Então, eu sugiro a vocês que vocês aproveitem esses cursos que a gente está vendo agora, que a Fiocruz está oferecendo, o pessoal da área de saúde. A Fiocruz está oferecendo, tem várias instituições de saúde que estão começando a despertar. Se vocês querem novidade da área de editais, se filiem não. Vão lá e se inscrevam, por exemplo, nos canais do CNPq. O pessoal que está quase terminando o curso, que quer fazer um mestrado, CAPES, vai lá, segue a CAPES. Porque toda vez que sai uma notícia, você é notificado, né? E aí você dá uma lida. A gente vai ter, por exemplo, na UFCG, na primeira semana de junho, a publicação do edital de pesquisa científica, em primeira mão aqui, ó, coisa de assessora de pesquisa. Os editais de iniciação científica vão sair agora, na primeira semana de junho. Então, é hora de procurar orientador e escrever projeto. Quem ainda não participou de PIBIC, corre atrás. A hora é essa, tá? As universidades, todas elas estão nesse momento se preparando para os editais de PIBIC, ó. Tem que ser sabido. Por quê? Porque esse período de pesquisa é um período peculiar. Se vocês estiverem com pesquisa de campo, vocês vão ter problema, viu? Vocês têm que pesquisar fases, pesquisas em fase. A primeira fase é uma fase menos experimental, menos de campo, e somente lá para março pensar em sair, em fazer a coleta no campo, ou fazer o experimento laboratorial, por causa do momento peculiar que a gente está vivendo, tá? Eu acho que meu tempo já está acabando, daí eu preciso que vocês vão me dizendo, Sara e Rebeca, mas vou falando aqui. Gente, eu sei que esse momento é um momento em que está todo mundo meio que tentando se adaptar, mas esse é um momento precioso para vocês fazerem essa inclinação, olharem como que vocês estão em relação ao currículo. Esse currículo que eu estou falando para vocês, que vai ser o instrumento através do qual vocês vão ingressar numa pós-graduação sem muito problema em relação a título, tá? Senta. Olha tudo que vocês fizeram. Encaixa no Lattes. E aí vocês vão aprender com as meninas, né? Vai ser maravilhoso, porque vocês vão sair desse momento reconhecendo quais são as lacunas. A gente só cresce mediante crise ou lacuna, percepção de lacuna. Então, é importante que vocês vejam nesse momento o que está faltando para começar a entender onde tem que complementar. Não é assim, tô no fim do curso, não dá para fazer mais nada. Claro que dá. Dá sim. No final do curso a gente já tem tanto conhecimento acumulado, sabe? A gente já conhece vários docentes. A gente já sacou até qual é o professor que gosta de escrita, sabe? Que senta, que vai trabalhar um artigo legal com você. O pessoal que está na parte prática, por exemplo, no meu curso, na fase em que eu estava nas clínicas, era um caso clínico depois do outro, para fazer relato, né? A atividade... A atividade que é complementar, ela vai ficando ainda mais divertida quando a gente vai evoluindo no curso, porque a quantidade de coisas que a gente aprendeu dá mais suporte pra gente e dá menos insegurança. A gente já conhece mais o ambiente, né? Então, outro conselho que eu daria para vocês é: tenham um tutor acadêmico. O que é o tutor acadêmico? O tutor acadêmico, ele é aquele estudante que já está mais na frente, e ele é bem despachado, ele faz essas atividades, ele participa de PIBIC, de extensão, ele participa disso, dessas atividades complementares, ou então um docente com o qual você tem uma relação franca, de empatia, sabe? Em que você confie e com quem você possa trabalhar essa produção, tá? Professor não é bicho-papão. Vocês vão rir agora de mim, né? Não é. A gente tem gerações diferentes e tem professores que têm um pouco mais de excentricidade, mas é preciso que a gente se aproxime deles, porque afinal de contas o professor está lá para mediar a minha aquisição de conhecimento, seja ela da forma variada que eu escolher. Então, procurem os professores de vocês, quebrem isso, e agora, tá? Peguem essa oportunidade que a gente está tendo nesse momento de quarentena e comecem a traçar objetivos. Vejam qual é a afinidade que vocês têm com a temática. Olhem para o Lattes de vocês. Nem todo mundo vai ser pesquisador, né? Então, nem todo mundo vai usar o Lattes para o resto da vida, mas transformem ele no instrumento de agora de vocês. Olhem para ele, abram todas aquelas guias. Olhem quanta coisa massa vocês podem fazer.
né? Quanta coisa que está à mão, assim, está próximo de vocês, que vocês podem fazer. Eu esqueci de falar uma fonte muito rica de cursos também. A gente está acostumado com as UFs, mas os IFs, eles têm um programa de cursos mais robusto do que as universidades federais, os institutos. Então, para quem é da área de humanas ou quem gosta, por exemplo, de bioestatística, tem alguns cursos sensacionais que chamam FIC, cursos FIC, Formação Inicial Continuada. Quando a gente entra em plataformas de IF, que a gente coloca lá curso FIC, vai aparecer uma gama de cursos sensacionais. Eu estou fazendo uns 40, tô nem mentir. Essa quarentena tá dando certinho para mim, é só videoconferência e curso. Altas aulas, altas lives, enfim, estou aprendendo muito. Meu lápis depois vai sair outro. Enfim, então aproveitem esse momento para conhecer esses recursos, tá? Eles são sensacionais. Vocês vão se reinventar bastante ao longo do processo de se transformar em profissionais e depois tem um negócio que é sensacional em todo projeto pedagógico moderno. Assim, a gente fala competências do egresso. Ele tem que aprender a aprender. A gente chama isso de desenvolvimento de metacognição. Ele descobre como é que ele é mais eficiente aprendendo. Tem gente que é super eficiente, feito eu, falando sozinho, contando história, entendeu? Como é que eu aprendo uma coisa? Eu leio, né? Anoto algumas coisas, depois eu vou explicar para mim mesmo. Blu, 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 enfim. Minha metacognição, eu reconheço como é que eu aprendi a aprender e é desse jeito. A gente vai desenvolvendo isso ao longo da vida, né? E é engraçado que quando você percebe isso, você se fortalece e descobre novas formas de aprender ao longo da sua vida profissional, que é o que a gente chama de educação continuada. Né? Eu vou continuar minha formação depois que eu sair da universidade. Então, se vocês começam agora a fazer uma programação consistente para se prepararem em termos de repertório, vocês vão perceber que vocês vão sair da universidade e vão continuar comprometidos com isso. Continuar comprometidos em se atualizar, em ampliar os horizontes, né? Porque isso é uma coisa que vai virando um hábito. Então, eu digo para vocês assim, nem sempre é fácil arrumar um orientador, né? Conseguir um grupo bacana para trabalhar a escrita de um artigo. Mas também não é impossível. É que a gente às vezes senta na cadeira e espera que caia no colo, né? Eu, como professora, fico super triste quando eu vejo uma turma, alunos que entram e que não se descobrem como construtores do próprio currículo e chegam no último período e não conseguem nem se comunicar direito. Porque eles não tiveram oportunidade, não se permitiram apresentar, por exemplo, um trabalho no congresso, né? Participar de um PIBIC em que você tem que apresentar relatório parcial e final, já diante de uma banca de doutores. Então, assim, se permitam participar. Essa construção do currículo, né? Essa palavra Lattes, ela ficou muito entranhada na gente. E no Brasil, ela só representava antes ciência, né? Era só pesquisa e desenvolvimento. Só quem fazia isso fazia Lattes. Hoje todo mundo faz. Porque hoje, para você fazer PIBIC, você tem que estar em qualquer instituição federal. Para você ser bolsista de PIBIC, você precisa estar no grupo de pesquisa da instituição. E para entrar no grupo de pesquisa, você só entra pelo Lattes. Porque eu sou líder do grupo de pesquisa e eu só consigo inserir um aluno quando ele tem Lattes. Daí, pela plataforma do diretório de grupos de pesquisa, eu pesco ele lá do Lattes. Se ele não tiver, tem como colocar, Juliara? Se não colocar, ele vai conseguir ser bolsista de PIBIC, Juliara? Então, assim, tem muitas coisas que se perdem porque a gente não recebe a informação na hora certa, tá? Digo pra vocês, o Lattes é um instrumento sensacional. Eu nem sei se vocês sabem, se vocês sabiam disso do diretório de pesquisas que é relacionado a ele, mas tem outra plataforma sensacional, que é o diretório de infraestrutura. O Lattes, ele detém toda a informação de infraestrutura de pesquisa do Brasil. Daí, quando a gente entra no diretório de infraestrutura, a gente descobre todos os laboratórios sensacionais que existem. Vamos lá. A Irina está perguntando assim, a inscrição no PIBIC das universidades privadas depende exclusivamente delas ou elas não podem participar? O PIBIC, ele é um programa do CNPq. O CNPq, nesse momento, há
mais uns 20 dias, ele disponibilizou a cota geral de bolsas de pesquisa, tá? Para iniciação científica de graduação, para iniciação científica tecnológica, que chama PIBIC, que é para desenvolver processo ou produto, é mais o pessoal de humanas, mas o pessoal de saúde também pode participar, ou de humanas não, de exatas. E a instituição, ela tem um representante institucional de pesquisa. É ele que faz o contato com o CNPq. E é ele que faz o projeto da universidade ou da faculdade solicitando as bolsas, tá? Então, a instituição de ensino, ela tem que demonstrar interesse em receber as cotas de bolsa. Eu já trabalhei em instituição privada e a gente não recebia do CNPq, mas o Santander tinha uma parceria com a universidade, inclusive com aqueles fellows que são no exterior. Então, tanto a gente tinha bolsa de iniciação científica de fomento privado, como a gente tinha essas parcerias. Então, Irina, se você for de um curso de faculdade privada, se informa sobre isso. Tem algumas parcerias que são privadas, eles estabelecem principalmente com bancos. Tem um instituto que é sensacional para quem gosta de pesquisa, que é o Serrapilheira. Vocês podem entrar no Instagram deles, porque eles têm, inclusive, cursos... Ai, gente, eu amo Serrapilheira. E todo ano tem edital grande para iniciação e para projeto de grande porte. Então, eles fazem fomento, são uma ONG extremamente séria e eles preparam o pesquisador também, né? Vocês, como estudantes de graduação, devem se perceber como potenciais pesquisadores. Giara, você já pensava que ia fazer pesquisa quando fazia graduação? Não, Jesus! Eu nem fiz iniciação científica, gente. Eu costumo dizer que eu fui um acidente, né? Mas, assim, eu estou completando 10 anos de doutorado esse ano, então eu sou bem velhinha em relação a vocês. O mundo mudou. A quantidade de competição agora é muito maior, então você já tem que adquirir essa competência antes, né? Hoje é na graduação que a gente faz isso. Não dá para esperar. Se eu hoje fosse fazer, gente, uma pós-graduação, ixi, eu ia estar em maus lençóis. Eu ia ter que trabalhar um bocado. Por quê? Porque eu terminei a graduação com alguns trabalhos publicados e apresentados em congresso, mas eu só tinha monitoria, vocês entendem? Então, a tarefinha de vocês com essa atividade sobre Lattes é uma atividade de aprendizado para o uso da plataforma, mas é também uma propositura que eu faço a vocês. Olhem o Lattes como instrumento de autoavaliação. Quem é o graduando que eu sou hoje, né? O que eu posso fazer por mim nesse momento em que eu estou na transição entre ensino médio e profissional? O que eu posso melhorar? Quais são as atividades que a minha universidade ou a minha faculdade oferecem em que eu posso me engajar? Não tenho medo de professor. Professor não é bicho papão. Vocês são tão capazes, sabe? Eu tenho um carinho muito grande pelos meus iniciandos. Eu trabalho com meninos de ensino médio que estão desenvolvendo fármaco, até doutorando, que está trabalhando cicatrização para patente também. E o carinho que eu tenho por eles é tremendo, porque eles me mostram que eu tenho que aprender todo dia, né? Eles me superam todo dia. Então, é bacana trabalhar integrado com um docente. Procurem, batam nas portas, incomodem, porque o docente não pode ficar à vontade demais, sem orientando. Com certeza vocês vão encontrar alguém para orientar vocês, para caminhar junto com vocês. As universidades, em geral, têm assessores de pesquisa e pós-graduação, tá? Por que eu estou falando isso? Porque, nesse momento, essa é a minha atribuição. E uma das atividades mais importantes do assessor é estar junto dos graduandos, trabalhando esse estímulo, trabalhando a divulgação científica, trabalhando a construção de currículos. Eu não sei se vocês sabem, mas isso é muito comum nos Estados Unidos e na Europa. Existia um setor específico das universidades de orientação profissional, né? De orientação, é que nem uma mentoria profissional. O que você pode fazer para se destacar? Aqui, a gente meio que centraliza isso na figura do assessor, que em alguns casos ninguém sabe nem quem é, né? Então, assim, já vou dizendo para vocês, quem é da UFCG de Cajazeiras, por favor, bata na minha porta, vamos conversar com carinho, né? E quem não for, comecem a tentar descobrir professores ou descobrir quem é o assessor de pesquisa e pós-graduação da tua instituição. Se aproxime dele, peça ajuda a ele, porque está dentro das prerrogativas, sabe? Fazer esse trabalho, se aproximar. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que é assim, o orientador deve ser da mesma universidade que o estudante? Não.
Deveria, há anos atrás, quando a gente não tinha isso aqui que a gente tem, ó. Nem conhecia a maior parte de vocês. Tem 112 pessoas aqui nesse momento, eu não devo conhecer nem umas 10. E eu acho que hoje a gente está superando barreiras físicas, né? Acho que a gente precisa colocar isso na cabeça. O paradigma mudou. O paradigma de comunicação é outro. Inclusive, ferramentas digitais têm que estar nas atribuições, nos talentos novos, nas habilidades que vocês vão desenvolver, né? Então, assim, não precisa ser da mesma universidade. Vocês podem procurar fora, assistir um curso legal com um professor que vocês gostaram, entre em contato com ele. Geralmente, o docente deixa um e-mail, né? Então, vamos lá. Ó, eu sou do Paraná, parece que estamos bem longe, não tem problema nenhum. Sabe o que é zero problema? Hoje a gente orienta a gente que está nos Estados Unidos. A gente trabalha com pessoas... Eu tenho um grande colega que trabalha comigo que está na Noruega. Então, assim, ciência ela não está limitada fisicamente. A orientação, no sentido da orientação profissional ou acadêmica, ela não vai ter esse limite porque a gente já tem outros mecanismos, tá? É bacana estar com o professor perto. Por quê? Porque os recursos que estão ali perto você vai ter acesso, né? Tem um supervisor ali do seu lado que de repente tem um laboratório, trabalha com um grupo de extensão, ou já trabalha numa comunidade ou numa empresa. Então o link está pronto para você. Seu trabalho vai ser menor. Mas não te impede de ter o contato com um professor de longe, um docente de longe, um profissional que deu um curso maravilhoso e com o qual você teve afinidade de linguagem. Que linguagem é muito importante, né? Às vezes você tem um professor que é sensacional, professor doutor, em 314 coisas diferentes, e ele fala e você não entende nada. Eu sei que eu sou meio mediana, assim, não é que eu não entendo tudo, entendeu? Mas tem dia que eu assisto uns áudios assim, que eu digo, gente do céu, tá falando latim. Eu não consigo entender. Então, a linguagem é muito importante. Às vezes a gente não tem afinidade com uma pessoa que está do lado, mas tem muita afinidade com uma pessoa que está lá longe, tá? Se a gente não conseguisse essa distância, a gente não teria tantos alunos, por exemplo, em programas que a gente chama de Dinter ou Minter, que são programas de pós-graduação que uma universidade oferece para outra à distância. A gente não teria. Então, isso é uma realidade. Essa semana, gente, eu tenho 2 qualificações de mestrado ou doutorado, 2 qualificações de doutorado à distância. Acompanhamos o projeto inteiro à distância. Então, é um exercício que a gente tem que fazer, quebrar esse paradigma também, tá? Nesse momento, todo mundo que está trabalhando pesquisa comigo está trabalhando à distância. Né? Eu fiz uma brincadeira com os meninos no Instagram, acho que mais de um mês atrás. Eu coloquei lá nos stories lá que eu queria formar um grupo de pesquisa e botei um link para um grupo de WhatsApp. Eu tenho, nesse momento, 8 grupos trabalhando. 8 grupos com pessoas que eu nunca vi na vida. Alguns eu até já vi. Mas existem pessoas que conseguem mediar muito bem esse tipo de atividade. Então, eu sugiro a vocês que vocês sejam petulantes nesse sentido, tá? Eu acho, Rebeca, me diga que meu tempo já extrapolou. Opa, vamos colocar novamente no Instagram. Vocês vão lá e seguem lá no Instagram, então dê uma olhadinha lá e a gente começa a trabalhar algumas temáticas que vocês queiram, tá? Então, assim, se vocês me perguntarem quando que vocês têm que despertar para esse lado, assim, de construir o profissional que vocês vão ser, claro que eu vou dizer que é agora, né? E agora, nesse momento, tem umas sacudidas que a gente leva na vida que são meio... Nossa, que coisa anacrônica, de uma hora para outra, né? Então, vamos começar. Vamos começar hoje, né? A oportunidade de vocês trabalharem essa coisa do currículo Lattes, de aprender a usar ele, é extremamente importante. Tem muita gente que se forma, gente. Eu fico super triste, porque não tem sequer Lattes, né? Vai fazer um concurso para um mestrado, aparece do nada, assim, um mestrado profissional em tal canto, assim. E aí a pessoa chega para mim e fala, professora, me ajuda aqui, ó, eu tenho esses certificados. Daí eu falo, certo, mas cadê o Lattes? Porque vai facilitar a vida da gente. Aí a pessoa olha para mim, não tive tempo de fazer o Lattes. Vamos sentar agora para fazer. É a primeira coisa, tá? Porque ele vai ajudar vocês a organizarem. E se lembrem, ele dá o bizu. Ele vai dar tem 2 bizus, o Lattes e o barema da especialização ou do mestrado que vocês querem fazer, ou da residência. Vocês já buscam lá, ai gente, eu quero fazer a residência em neuro. Eu vou lá, busco
a residência no hospital que eu quero fazer, sei lá, na escola que eu quero fazer. Baixo o edital e eu vou buscar o que é que vai pontuar para poder eu começar a fazer aquilo ali que vai pontuar, tá? Tem gente que paga coach, né? Coach de carreira. Preciso não. Basta saber o que vocês querem. Se vocês querem, isso, @Giliara Carol. Muito bem. Se vocês sabem o que vocês querem, no instante vocês chegam naquela meta, tá bom? Pessoal da medicina em particular, porque eu sei que o IFMSA aqui em Cajazeiras, assim, são meus xodózinhos e eu vejo as turmas de medicina caminhando, né? O corredor da gente é cheio deles, né? Eles são maravilhosos, são adoráveis. E para vocês eu diria que a residência ela tá ficando cada vez mais concorrida, que vocês são maravilhosos, mas vocês não podem relaxar, porque o mundo é competitivo, é extremamente competitivo. Então, essa chamada de PIBIC, eu quero que o CFP estremeça com vocês. Não esperem projeto de professor. Escrevam os projetos de vocês, cheguem para o professor e falem, professor, eu quero um PIBIC. Manda o projeto comigo. Por quê? Porque o que acontece é que a gente tem professores que às vezes estão acomodados, gente. E a gente tem que dar essa sacudida. Eu estou chamando vocês para darem essa sacudida. O pessoal que é das outras instituições façam a mesma coisa. Essa semana, a missão de vocês é descobrir quando vai ser o edital institucional. A gente sempre tem no comecinho do ano monitorias, né? Daí aqui funciona a monitoria, Probex, que é a extensão, e por último, o iniciação científica. Então a gente tem, ó, que mandar ver, tá? Quem não está participando de iniciação científica por edital, procura um professor bacana. Começa a trabalhar com um professor legal, assim, para começar a ter a roda começa a girar. Você começa a trabalhar e tudo começa a acontecer. As ideias fluem, a escrita vai melhorando e a gente vai publicando em revistas cada vez mais qualificadas, né? Conhecer revista para quem quer mestrado e quem quer residência, começar a escrever e submeter para a revista é importante. Vocês precisam de publicação. É o que mais pontua nos baremos. Então, o lado vocês vão ver lá, que a cereja do bolo é pesquisa, publicação, tá? Publicação e patente estão no topo da pontuação. Então, precisa muito. Gente, vocês são muito fofinhos, viu? Muito fofinhos mesmo. Tô adorando. Venham todos para cá. Adoro todos vocês. Não, brincadeira, interajam sim. Tem o Instagram aí, se vocês precisarem de ajuda, a gente vai dando assistência pontualmente a vocês, de forma pessoal, vai tentando se aproximar. Que essa é a ideia, né? Eu brinco muito que a gente tem algumas gerações de docentes e a gente tem gerações de alunos também, né, da sala de aula. E a gente tem que aprender a trabalhar da melhor forma possível, né? Eu sou de uma geração de docente que gosta de estar com a porta aberta para o aluno, o tempo todo. Eu mal consigo fazer uma atividade burocrática, porque a porta está batendo o tempo todo, mas é o que faz a tia feliz. Então, sejam muito bem-vindos para essa realidade. Vocês precisam se construir dentro da perspectiva de um currículo, né? Eu espero que, de alguma forma, isso tenha acrescentado para vocês e que para pelo menos um desses 111 que estão aí nesse momento tenha rolado um estalo. Vocês estão num mundo bem competitivo, então não dá para esperar para amanhã para começar a registrar e adquirir essas competências, tá? E vocês não estão sozinhos, né? Vocês têm o IFMSA, vocês têm todos os contatos deles, porque isso é network, né? E vocês, ai meu Deus, que coisa fofa! E vocês vão ter sim à distância outros contatos, tá? Já estou colocando, me coloco à disposição de vocês, assim, formem grupos bacanas, grupos com um propósito igual, né? Vocês nem sempre estão competindo entre vocês, é uma coisa que eu tenho muito medo nas graduações, a competição é excessiva. Gente, um currículo pesado não é nota em disciplina. É bacana ter um coeficiente massa, sabe? Mas o currículo que pesa de verdade para uma pós-graduação, ele não fica só na disciplina. Então você não pode ficar, ó, cabecinha fechada só para isso, tá bom? Vocês são muito fofos. Que é isso? Então, ó, eu espero que essa conversa
que passou um pouquinho do tempo, ela tenha deixado essa sexta-feira mais legal, né? Ela tenha acrescentado para vocês, tenha sido uma coisa proveitosa, né? Eu tenho um problema muito sério, eu começo a falar uma coisa, eu faço me endoidando, sabe? Fico falando um bocado de correlatos. Mas eu acho que a ideia da gente é fazer vocês perceberem que vocês estão dentro de um universo muito amplo e vocês têm mesmo é que extrapolar esses limites, né? Tem capacidade de chegar bastante longe, seja qual for o curso que você está fazendo, né? Eu tava... Ai, que massa! Eu tava falando hoje à tarde com uma bolsista de BIC que foi me apresentar um projeto, um trabalho lindo. E eu tava compartilhando com ela que esse ano eu vou fazer ENEM, porque eu quero fazer ciências biológicas. Vocês entenderam? Que quando a gente é apaixonado por isso, a gente vai se movimentando no sentido. Então, vamos junto nessa, né? Sigam sim, se vocês quiserem. Amanhã já vai ter link, porque eu tenho uma live da pós-graduação falando sobre a importância de projetos de pesquisa como proposta de aprendizado. Então, fiquem à vontade. Eu sempre divulgo no Insta. Mas o que vocês precisarem de assistência, de orientação, sabe, de contato, falem, né? Às vezes a instituição ela não deixa muito claro, busquem. Né? Eu já fui de universidade privada e eu sei que às vezes é mais difícil, porque fica parecendo que só tem a aula para assistir. Mas com certeza tem outros programas dispersos. E aí a gente tem que começar a ficar cutucando, entende? Temos que cutucar de verdade. Então, gente, eu espero que vocês tenham cursos maravilhosos com essa iniciativa incrível, né? Eu queria muito agradecer uma pessoinha que mora no meu coração, que é a Rebeca, né? Rebequinha, que foi uma participante do meu projeto de extensão, eu citei ele aqui. A Rebeca fez uma participação linda. Nós trabalhamos numa cadeia pública feminina em Cajazeiras e eu espero que tenha sido uma experiência que vá colaborar com o seu currículo, Rebeca, né? Que você tome você como um avatarzinho de todo mundo que está aqui aparecendo para mim no chat. Façam um esforço muito grande para participar dessas coisas, porque vai se ampliando todo um horizonte, tá bom? Um cheiro para todos vocês. Eu mando cheiro porque eu sou nordestina. Tô vendo um bocado de gente em Minas. Tem gente de um bocado de canto aqui no chat. Tô mandando cheiro porque eu sou nordestina. Demais. Então, fiquem aí com essa programação linda do IFMSA e gratidão, gratidão, gratidão. Tô às ordens de vocês, tá bom? Sejam bem-vindos. Ai, que Brasil lindo, maravilhoso. Todo mundo, Maranhão, Bahia, Minas, todo canto, né? Cadê o povo de Campina? Cadê o povo de Cajazeiras? Cadê? Cheiro pra todo mundo. Grande abraço pra vocês e muito obrigada pela atenção, tá, gente? Vamos desculpando aí, porque a professora, ela é meio estranha. Pernambuco, morei 8 anos em Pernambuco. E muito massa, muito massa. Santa Catarina, um beijão pra vocês, tá? Disponham, gente de Buenos Aires, muito bom, tem muita gente aqui. Disponham, @GiliaraCarol. Podem mandar mensagem pra lá, eu respondo todo mundo. Demora um pouquinho, mas eu respondo todo mundo, tá bom? Um grande abraço, muito obrigada pelo convite. E contem sempre de pós-graduação da UFMG. Mesmo sendo longe, o que vocês precisarem, a gente tá aqui até vocês. Cheiro. Então, professor, o Comitê Local da IFMSA agradece muito a sua participação, pelos elogios no chat e no grupo deu para perceber o quanto ela foi produtiva. Muito obrigada pela disponibilidade também. Então, pessoal, a gente vai abrir 5 minutinhos para quem tem alguma pergunta e em breve a gente vai dar início ao workshop. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, falem no chat, podem abrir o microfone também.
Então, professora, se a gente receber alguma pergunta, a gente envia para a senhora, tudo bem? Muito obrigada pela participação.